galera, eis a professora Ana Cristina. Não esqueçam de curtir meus vídeos. Continuando nosso assunto de geometria plana e ainda dentro dos polígonos regulares, hoje falaremos do triângulo equilátero inscrito e circunscrito. Inicialmente, falaremos e demonstraremos para vocês aqui o triângulo equilátero inscrito. Triângulo equilátero, equi significa igual, látero, lados iguais. Inscrito significa que ele está dentro da circunferência. Aqui nós iremos fazer relações entre lados e raios entre as suas medidas para verificar que aqui teremos uma medida para lado, para apótema e para raio, para cada caso, onde seguirei resumindo para vocês. Então, observem como é que se encontra a figura. Aqui temos a altura de um triângulo, o raio, o lado. O raio aqui na primeira figura está em amarelo, para salientar a medida dele, tá? Então, o que acontece? Observa como é que funciona. Triângulo equilátero inscrito. Sabemos que aqui, se vocês observarem, temos a altura do triângulo equilátero e se vocês observarem, repartindo ali, nós teremos que esse raio equivale a duas partes da altura dividida em 3. Lembrando que temos que o raio é 2/3 da altura, L raiz de 3 sobre 2. Simplificando 2 com 2, teremos raio igual a L raiz de 3 sobre 3. Agora, observa que para tudo na matemática tem a ida e a volta. Então, isolando o L, chegaremos na fórmula L3 igual a R raiz de 3. Tá? Aqui queremos também demonstrar para vocês que se isolarmos o raio, também chegamos na mesma forma. L3 raiz de 3 sobre 3. Onde ali nós tínhamos L3 sobre raiz de 3, racionalizamos, tiramos da raiz o 9 e resultou em 3. Então, o raio é a mesma coisa que quando tivermos triângulo equilátero inscrito, L3 raiz de 3 sobre 3. E o lado 3 igual a R raiz de 3. Agora demonstraremos para vocês apótema. Apótema, A de apótema, 3 porque tem 3 lados, triângulo equilátero. Lembrando que a apótema é a medida do centro do círculo até o ponto médio do seu lado. Observa que essa apótema é exatamente a metade do raio. Então, toda vez que formos fazer apótema, basta pegar o raio e dividir por 2. Agora aqui no triângulo equilátero circunscrito, que está fora da circunferência, como na primeira figura tem ali o triângulo verde, aqui eu quero que vocês observem. No segundo triângulo ali, vocês observem que R, o raio, é exatamente apótema, tá? Então, considerando a altura são 3 vezes o R, tá? E apótema é R sobre
Então, a altura, ela está dividida em 3 partes. A apótema é exatamente a mesma medida que o raio. E a altura são 3 vezes o raio, ou seja, 3 vezes a apótema também, que é a mesma medida. Ou a altura dividido por 3. Se eu dou a altura, basta dividir por 3, tá? Então, vamos prosseguir. Quero demonstrar para vocês a origem de cada fórmula, tá? Então, aqui, nós primeiro trabalhamos com a medida da apótema, um raio, e a altura desse triângulo equilátero circunscrito, tá? Bom, quando eu dei classificação dos triângulos, apresentei para vocês também a soma dos ângulos internos de cada triângulo, e eu demonstrei para vocês que todo triângulo equilátero, os seus ângulos internos valem 60. Então, dividimos o triângulo pela metade, se era 60, aquele outro ângulo agudo que partimos vai ficar com 30. 30 com 60 mais o ângulo reto, 90, vai fechar 180. Aqui nós vamos considerar, nós queremos aplicar trigonometria para mostrar para vocês que basta ter um ângulo e uma das medidas, nós vamos descobrir os valores de cada outras medidas. Então, aqui temos que, lembrando que a altura é 3 vezes o raio. Essa altura está oposto ao ângulo de 60 graus, tá? O alfa representa o ângulo, que no caso é 60 graus. E a minha hipotenusa é exatamente o lado do triângulo equilátero circunscrito. Então, o que nós teremos nessa situação aí? Observa que vocês trabalharam com trigonometria, onde nós utilizamos o círculo trigonométrico e nós temos o valor equivalente a seno e cosseno. Seno no círculo trigonométrico é exatamente a linha do y e cosseno é a linha do x. Então, para cada ângulo teremos um valor de seno e cosseno, onde se padronizou que o raio vale 1 radiano. Então, à medida que nós vamos deslocando no círculo trigonométrico, para cada grau temos um valor de seno e cosseno. Então, aqui, o que nós temos? Temos o alfa a 60 graus, o 3R, que é a altura, é o cateto oposto ao ângulo analisado, e o L3, que é a minha hipotenusa, é a hipotenusa ali. L3, no caso, é o lado do triângulo equilátero circunscrito. Daí se pergunta qual é a razão trigonométrica que envolve CO e H. Esse H é a hipotenusa, CO sobre H. Qual é a razão trigonométrica que envolve CO sobre H? O que nós vamos aplicar aqui? O que nós vamos aplicar, no caso, é o seno. Seno de 60 graus é CO sobre H. Considerando 60 graus, se vocês observar ali no círculo trigonométrico, onde está os 60 graus, ele é parte daquele raio que valia 1, agora vai valer raiz de 3 sobre 2, ou seja, ali na linha do y, nos 60 graus, tu vai pegar o valor equivalente ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2 e substituir, igualando a 3R sobre L3. Então, se isolarmos o R, o L3 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, teremos L3, raiz de 3 sobre 2, igual a 3R. Considerando que o 3 está multiplicando pelo raio, vai passar dividindo. E ali tinha um 2 que vai multiplicar. Então, o raio é a mesma coisa que L3 raiz de 3 sobre 6. Eis a fórmula que eu apresentei para vocês. Toda vez que queremos saber o raio e damos o lado para vocês, basta substituir nessa fórmula. L3 raiz de 3 sobre 6.
L3 é igual a 6R sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, resultará em 6R raiz de 3 sobre raiz de 9, extraindo a raiz do 9 dá 3, e simplificando 6 por 3, teremos 2R raízes de 3. Então, L3 igual a 2R raiz de 3. Então, se eu te dou o lado, quero saber o raio, uso L3 raiz de 3 sobre 6. Se eu te dou o raio, quero saber o lado, basta substituir ali no 2R raiz de 3. Resumindo, teremos triângulo equilátero inscrito é L3 igual a raio raiz de 3. Triângulo equilátero circunscrito, L3 igual a 2R raiz de 3. Apótema no triângulo equilátero inscrito é R sobre 2. Apótema no triângulo equilátero circunscrito é igual a R, que é igual a L3 raiz de 3 sobre 6. Triângulo equilátero inscrito, o raio equivale a L3 raiz de 3 sobre 3. E triângulo equilátero circunscrito é igual a raio L3 raiz de 3 sobre 6. Lembrando que se eu pedir para te calcular a altura e a área, temos fórmula específica para o triângulo equilátero, onde nós, aplicando Pitágoras já em outro momento, demonstramos para vocês que para calcular a altura do triângulo equilátero, basta usar a fórmula L raiz de 3 sobre 2, que veio de Pitágoras, onde tínhamos ali a altura e L sobre 2 catetos e a meia hipotenusa L. Então, resultou em L raiz de 3 sobre 2. A área desse triângulo equilátero, que é a junção de dois triângulos retângulos, aplicando a fórmula da altura L raiz de 3 sobre 2, teremos a forma da área, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, se eu solicitar a área e a altura, basta usar essas duas formas. E lembrando que perímetro é 3 vezes o L. Agora aqui temos um exemplo. Calcule a medida da apótema de um triângulo equilátero inscrito que está dentro de uma circunferência de 8 centímetros de raio. Bom, lembrando que a apótema é a mesma coisa que raio dividido por 2, então basta pegar o 8 e dividir por 2, resultou em 4. Então, essa apótema vale 4. Agora temos um triângulo equilátero que tem 15 centímetros de lado. É para calcular o raio da circunferência que circunscreve e sua apótema. Então, lembrando que o lado para esse triângulo é R raiz de 3. Então, o lado é 15 igual a R raiz de 3. Isolando ali o R e fazendo o processo de racionalização, chegaremos em 15 raiz de 3 sobre 3, que ao simplificar vai resultar no raio 5 raiz de 3 centímetros, ou aplicar outra fórmula que a prof deu para vocês, que é o mesmo processo. Então, lembrando que a apótema é exatamente o raio dividido por 2, então chegamos no valor do raio, substituímos ali, temos que a apótema é 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Bom, dado um triângulo equilátero de 6 centímetros de altura, calcule o raio da circunferência inscrita e seu lado. Lembrando que o raio é 2/3 da altura, temos que esse raio é 2/3 de 6. Então, simplificando 6 por 3, teremos que 2 vezes 2 dá o valor do raio, que é igual a 4.
4 centímetros. Agora, considerando o lado 3 igual a 2 raios de raiz de 3, basta fazer 2 vezes 4 raiz de 3. 2 vezes 4 dá 8 raiz de 3 para esse L3 aí, centímetros. Então, 8 raiz de 3 centímetros. Agora, um triângulo equilátero está inscrito numa circunferência de raio 14 centímetros. Determine a soma da medida do lado com a medida da apótema do triângulo. Primeira coisa, precisamos saber o valor do lado. E segundo, a apótema para depois poder somar. E aqui temos que considerar que raiz de 3 é 1,73 porque foi solicitado. Então, o lado desse triângulo é R raiz de 3. Então, aqui, lado igual a 14 raiz de 3, onde raiz de 3 nós substituímos por 1,73 e multiplicando ali resulta em 24,22 centímetros para esse lado. Considerando a apótema, que é dado por raio dividido por 2, basta pegar o 14 e dividir por 2. Teremos que a apótema vale 7 centímetros. Portanto, L mais apótema, lado mais apótema, é 24,22 igual mais 7, resulta em 31,22 centímetros para essa situação aí. Beijinhos para vocês. Até uma próxima. Beijos. Tchau da prof. Bye. Até uma próxima. Tchau, tchau, Sora. Tchau, meus anjos. Tchau, tchau.
Agora, lembrando vocês que o raio é igual a apótema, ou seja, como o raio é igual a raiz de 3 sobre 6L, ou L3 raiz de 3 sobre 6, então podemos afirmar que a apótema também posso usar essa fórmula, que é L3 raiz de 3 sobre 6, tá? Apótema. Então, resumindo para vocês aqui e demonstrando para vocês que raio igual a L3 raiz de 3 sobre 6, fazendo o processo inverso da operação, isolando L3, então, o 6 estava dividindo, vai passar multiplicando, então 6R igual a L3 raiz de 3. Teremos que L3 é igual a 6R raiz de 3. Quando temos raiz no denominador, racionalizamos, ou seja, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então, o que nós teremos?